Olá pessoal, aqui é Emília Angélica, dando sequência às aulas de língua portuguesa. Então, nós iremos iniciar otimizando o nosso tempo. Falaremos sobre gramática, análise sintática. Dentro da análise sintática, nós veremos as orações, que vem a ser período simples, período composto. E então, iremos falar sobre o conectivo, a conjunção. Dando sequência, nós iremos para o nosso momento textual, onde iremos interpretar e compreender texto, trabalhando assim as habilidades de alguns escritores. O que vem a ser análise sintática? É analisar uma oração ou período a partir da sua estrutura e da sua relação semântica. Vocês irão entender melhor essa definição no decorrer do vídeo. Enquanto a análise morfológica, eu analiso palavra por palavra, na análise sintática, eu analiso o que aquela palavra tem com relação às outras, certo? Então, aqui nós iremos para o nosso momento da gramática e vocês irão entender melhor. Nós temos aqui um esquema, que é uma estrutura restrita, com algumas palavras-chave. Nelas estão apenas algumas palavras, pois a análise sintática ela é bem ampla, bem extensa, né? Dentro da análise sintática nós temos sujeito, predicado, transitividade verbal, porém esse não é o nosso foco. Então aqui no nosso esquema temos algumas palavras-chave e o início dela está na palavra verbo. Por que verbo está no topo? Porque é do verbo que nós fazemos a análise sintática, é onde iniciamos a análise. Dando sequência ao esquema, nós temos a oração. E na oração, na verdade, a oração, para ser oração, a frase precisa ter verbo. Então, quando eu vejo que uma frase tem verbo, eu chamo aquela frase de oração. A minha quantidade de verbos naquela oração vai determinar a minha quantidade de orações. Se eu tenho um verbo, uma oração. Se eu tenho dois verbos, duas orações e assim por diante. O verbo em si na análise sintática é extremamente importante, porque é do verbo que a gente consegue identificar o sujeito, né? O verbo a gente consegue identificar se aquela frase ela precisa de um complemento ou não, né? Quando nós estudamos a transitividade do verbo. Depois que nós sabemos localizar o verbo, sabemos que do verbo ali nós podemos contar as orações, aí nós poderemos identificar se ali contém um período simples ou período composto. O período simples é quando só temos apenas uma oração, e período composto quando temos mais de uma. Tudo isso aqui que eu estou falando é mais ou menos, eu acredito que vocês já tenham visto, é mais ou menos um resumo do que vocês veem desde o sexto ano, ok? Dentro do período composto, nós podemos analisar as orações coordenadas, que são aquelas que não dependem da outra oração para ter seu sentido, e as subordinadas, que como o próprio nome já fala, ela é subordinada, ela depende da outra, né? Uma razão para vocês entenderem subordinada é quando eu falo que vocês são subordinados aos pais de vocês, pois vocês dependem deles. É esse o significado da palavra subordinar, depender. E entre elas está a conjunção, que é o conectivo principal que nós iremos estudar hoje. E quando que eu sei que uma conjunção ela é coordenada ou subordinada? Vamos observar aqui o enunciado da coordenada. Descemos do carro porque o trânsito estava parado. Analisem aí que nós temos dois verbos, descemos e estava. Se são dois verbos, nós temos duas orações, período composto. E todo período composto, ele é ligado através de uma conjunção. No caso aqui, eu irei cobrir a conjunção. E ela vai ser coordenada, pois, observem que a primeira oração, ela já tem seu sentido completo. Descemos do carro, independe da outra oração. A mesma coisa acontece com a segunda oração, o trânsito estava parado. Também já tem sentido completo, independe da oração anterior. Nesse caso aqui, nós temos dizem que chegaste às falas com autoridades. Nós encontramos aqui os verbos, nós temos dois verbos, duas orações.
E a conjunção aqui, que ela está ligando uma oração à outra. Mas observem que ao contrário, diferente da oração anterior, do enunciado, da coordenada, esse enunciado aqui, eu não posso parar falando dizem. Dizem o quê? Eu preciso de um complemento. Esse complemento vem na sequência, como se fosse uma resposta, né? Chegaste às falas com autoridade. Então, essa conjunção aqui ela é subordinativa. Ok? Estamos analisando agora a conjunção. E qual é a função da conjunção? A conjunção tem a função de ligar orações, períodos. Aqui no caso, ela ligou as orações coordenadas, que são períodos, né? Período composto. Tanto da coordenada quanto da subordinada, a função dela foi a mesma, ligar orações, certo? Vamos analisar agora o seguinte enunciado. Marcos enfrentou congestionamento no trânsito e perdeu o início da reunião. Observem que aqui nós temos enfrentou, que é um verbo, e perdeu, outro verbo. A conjunção eu já deixei destacada aí em vermelho. Nós temos aqui dois verbos, nós temos duas orações, ambas ligadas por uma conjunção. Se eu tenho duas orações, período composto. Dois verbos, duas orações, período composto. Bem simples. No nosso próximo, ainda com esse mesmo enunciado, nós temos aqui. As duas orações do período estão unidas pela conjunção, que, nesse caso, além de indicar a ideia de adição, também indica a ideia de. Observem que aqui nós iremos entender a função da conjunção. Ela liga, mas ela está dando um entendimento com relação às orações. Ou seja, eu não posso colocar simplesmente qualquer conjunção. Vai ter conjunção que vai dar a ideia de adição, que vai dar a ideia de explicação. No caso aqui, eu tenho que observar o todo para então analisar o que ela tem com relação à oração anterior. Vamos analisar aqui o que aconteceu, né? Marcos enfrentou congestionamento e, devido a isso, ele perdeu o início da reunião. Então, isso indica uma condição. Toda vez que ele enfrentar congestionamento no trânsito, ele vai perder o início da reunião? Não, né? Na letra B, nós temos a ideia de oposição. Uma coisa oposta. Tá dando essa ideia? A segunda oração com relação à primeira? Também não. Na letra C, diz que a ideia é de comparação. Eu acredito que não exista comparação entre enfrentar congestionamento com perder o início da reunião. Ele também não está dando uma ideia adversa. Ele está tendo aí dando uma ideia de consequência. Foi uma consequência. No caso, o fato dele ter enfrentado o congestionamento. E devido a isso, aconteceu dele perder o início da reunião. Certo? No próximo enunciado, nós temos o seguinte. Ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas. Destacado aí a conjunção. A partícula como expressa uma ideia de soma, de causa, de explicação, de conclusão, comparação. Ou seja, nós temos aí, para facilitar, vocês podem fazer o que eu fiz lá no início. Localiza os verbos, separa as orações. A ideia aí que você vai ter de uma oração com outra, né? Ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas. Não está somando, não é uma causa, não está explicando o porquê daquele bocejo. Está aí, no caso, fazendo uma comparação, certo? Então, vejam como conectiva a conjunção é importante. Dependendo da situação em que ela se encontra no texto, eu vou saber exatamente a ideia que ela está expressando. Agora, nós iremos para o nosso momento, interpretação e compreensão textual.
onde iremos resolver alguns exercícios. A última fala da tirinha causa um estranhamento, porque assinala a ausência de um elemento fundamental para a instalação de um tribunal, a existência de alguém que esteja sendo acusado. Essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet. Essa fala sugere o seguinte ponto de vista desse enunciado aí, dessa fala sugere, eu já posso falar que é uma questão de interpretação. Eu não irei encontrar a resposta no texto diretamente. Eu terei que interpretar. Lembra na minha última aula, eu expliquei para vocês, dei algumas dicas de se iniciar a resolução das atividades pelo enunciado. Do enunciado, vocês partem para o texto já sabendo se ali trata-se de uma questão de interpretação ou compreensão. Se for compreensão, eu irei encontrar a resposta no texto. Se for interpretação, eu irei ter que fazer além mais do que encontrar a resposta no texto, ok? Então, está dizendo que no enunciado, a primeira fala da tirinha, a última fala da tirinha, causa um estranhamento, porque assinala a ausência de um elemento fundamental, a existência de alguém que esteja sendo acusado. Essa fala sugere o quê? Então, nós iremos direcionar para o último quadril. Pode se tratar de uma tirinha, que é o que a tirinha? É uma sequência de quadrinhos que geralmente faz crítica aos valores sociais. Geralmente vem 2, 3 quadrinhos, certo? E nós encontramos bastante em revistas, em jornais. No caso aí, nós temos aí Folha de São Paulo. Já vem aí descrito na parte inferior do texto. A internet é um tribunal, com milhões de juízes e nenhum réu. Essa última fala aí, nenhum réu, ela sugere o quê, do ponto de vista do autor? Letra A. Proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo. Observem aqui que essas palavras, elas são palavras que não se utilizam, vocês não utilizam, não utilizam, né? Não tem essa, como é que eu posso falar? Essas expressões no seu cotidiano. Proferem, fictícios, legitimidade. Então, essas questões assim buscam muito da nossa interpretação, né? Muito do que nós conhecemos da leitura de mundo. Quando você já conhece aquela palavra, é ótimo. Mas quando não, sempre vai acontecer de vocês terem dúvida, certo? Então, aqui no caso, isso não vai determinar se você vai acertar ou não. Mas com certeza vai facilitar. Se você já conhece aquela palavra, você já vai saber o que ela significa. Por isso que eu sempre insisto, leiam bastante. Tenham mais informações. Quanto mais informação, melhor vai ser a sua interpretação. No caso aqui na letra A, está dizendo que proferem vereditos. Não existe isso, né? Não se trata de um processo legítimo. Aqui nós temos uma metáfora. A internet é um tribunal. Aí está utilizando uma comparação. Então, não é a letra A. Letra B. Configuram julgamentos vazios, ainda que existam crimes comprovados. Não se trata de crimes, se trata, no caso lá no último quadrinho, se trata sobre a falta de réu, em que as pessoas julgam, mas não gostam de ser julgados. Não são julgados, não existe o réu, certo? Então, não é a letra B. Letra C. Apressam-se em opiniões superficiais, mesmo que possuam dados concretos. No último quadrinho, não especifica nada disso, certo? Então, não é a letra C. Letra D. Emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados. Então, a letra D aí está falando o quê? Que é fácil julgar, mas não existe, ninguém se vê na posição de ser julgado. E é exatamente isso aí que o texto no todo está falando. Ou seja, as pessoas emitem juízos, mas não se veem na posição de acusados. Só fazem apontar.
Então, a resposta correta é a letra D. Inclusive, isso está acontecendo com muita frequência agora, nesse tempo da quarentena, né? Nós podemos ver aí nas redes sociais muitos julgamentos, pessoas que julgam, mas que não se colocam na posição para serem julgados. Nós temos agora próximo texto da descrição. Mário Quintana, não te abras com teu amigo, que ele, um outro amigo tem, e o amigo do teu amigo possui amigos também. De acordo com o poema, é correto afirmar que... Observem que primeiro eu li o pequeno poema aí, certo? Porém, no enunciado, vou se tratar de um texto pequeno também. Porém, no enunciado, nós já podemos saber se é uma questão de interpretação ou de compreensão. De acordo, quer dizer que eu vou encontrar a resposta no texto. É um exercício de compreensão. É correto afirmar o quê? Letra A. Não se deve ter amigos, pois criar laços de amizades é algo ruim. E no texto, em algum momento, tem esse verbo aí, não se deve. No segundo verso, nós temos não te abras com teu amigo. E não se deve. Ok? Então, não é a letra A. Letra B. Amigo que não guarda segredos não merece respeito. Vocês encontraram em algum momento o nome respeito, a palavra respeito, algo semelhante no texto? Alguma palavra com o mesmo sentido? Então, se eu sei que eu vou encontrar a resposta no texto e não tem nenhuma palavra semelhante, então também não é a letra B. O melhor amigo é aquele que não possui outros amigos. Lógico que o texto está falando o contrário. Ó. Mário Quintana, não te abras com teu amigo, que ele, um outro amigo tem. E o amigo do teu amigo possui amigos também. Em nenhum momento ele está falando que o melhor amigo é aquele que não possui outros amigos. Está falando o contrário. Então, na letra D, é o que restou. Revelar segredos para o amigo pode ser arriscado. Observem que não existem essas palavras no texto. Porém, outras palavras, né, palavras semelhantes, é isso que ele está falando. Revelar segredos para o amigo pode ser arriscado. Então, essa é a resposta. Ok? Próximo texto. Espera. Dando continuidade ao nosso processo aí de interpretação e compreensão, trouxe aqui para vocês um poema que tem por título Espera. Não é ela ali. Seu olhar está tão assustado, aquele olhar não é mais o dela. Mas espera, vou lá, tocar sua mão. Quem sabe assim as lembranças retornem e a alma dela volte a sorrir. Por se lembrar que ainda aqui está a filha, Mica, como assim chamava ela. Espera, ela me olhou novamente. Sinto seus olhos agora me tocar, de tão profundo que é o seu olhar. Porém, ainda assim espera. A sua boca está a falar. Espera, vou ter que ajudar. Sim, chama o meu nome. Obrigada, mãe, por voltar. Conclui-se do texto que, quando eu falo em conclui-se, é uma atividade, é uma questão de interpretação. E outra, uma dica muito boa, né? Concluir, a gente sempre vai lá para o final. Porém, muitas das vezes as alternativas que vêm são todas alternativas corretas. Porém, apenas uma é o que conclui tudo. Então, é muito importante vocês ficarem atentos a essa questão. Muitas vezes nós ficamos em dúvida entre uma e outra questão, alternativa no caso, e ali só uma está correta. Embora a outra também esteja parcialmente. Então, o foco é o enunciado, as palavras que vêm no enunciado, né? Conclui-se do texto, que resume tudo. A mãe teve muita dificuldade para falar. Realmente ela teve dificuldade. Seria a letra A. Letra B, a expressão voltar no texto é para que nunca esqueçamos do passado? Não, né?
Letra C. A filha acreditou que a mãe lembraria dela com a ajuda do seu toque. Também temos isso no texto. Então, já estamos entre a letra A e a letra C. Letra D. A mãe conseguiu lembrar o nome da filha? Também. Então, vejam, nós estamos entre a letra A, a letra C e a letra D. O que vai fazer eu acertar? É observar o objetivo, é o que conclui. Do texto todinho. Que eu concluí aqui, ela teve dificuldade para falar. Né? Letra C. A filha acreditou que a mãe lembraria dela com a ajuda do seu toque. Também. Letra D. A mãe conseguiu lembrar o nome da filha. Vejam só que tem uma alternativa aí que resume as duas outras. Ela teve dificuldade para falar por quê? Qual era o objetivo? Lembrar o nome. Embora ela tenha tido dificuldade. Mas ela queria lembrar o nome da filha, né? O objetivo era esse. A filha acreditou que a mãe lembraria dela com a ajuda do seu toque. O objetivo era lembrar do nome da filha. Então, a resposta correta é a letra D. Vejam só, esse texto aí vai ser um exercício. Vocês vão ler ele, né? Partindo das dicas, né? Comece do enunciado. O trecho que indica uma consequência é: observem as palavras conectivos que tem no texto. O trecho que indica a consequência é uma atividade de compreensão, então vocês vão encontrar a resposta no texto. Observem o todo, observem que se trata de uma reportagem, tem ali revista Veja. Toda vez que vocês observarem um texto, observem no todo, para terem mais facilidade para identificar qual gênero aquele texto ali pertence. Se trata-se de uma reportagem, de uma receita, de um poema, certo? E na próxima aula, eu direi a resposta correta. Com relação a isso, no vídeo anterior, eu deixei esse vídeo que tinha como questão o fato do movimento que ele estava fazendo, né? O que significava aquele movimento. E então eu falei que eu iria dar a resposta nesse vídeo de hoje. Vamos ver quem acertou. O movimento era esse. Então, vejam só, esse movimento bem curioso aí. Acertou quem marcou a alternativa B. Trata-se de uma dança de acasalamento, certo?